Oi gente, meu nome é Kelly Priscila e eu tenho esse canal onde eu compartilho com vocês algumas coisas sobre a minha vida, sobre os meus animais. E eu quero fazer um vídeo para vocês hoje muito especial sobre uma das minhas galinhas. Infelizmente, hoje em dia, eu tenho somente... Ai, caiu um negócio aqui. Eu tenho somente 2 galinhas hoje em dia. Ai, gente, sem editar, sem frescura, tá? Eu tenho somente 2 galinhas. A princípio eu tinha 18 galinhas. Essas galinhas foram uma herança, vamos dizer assim. Quando eu vim morar na Argentina, há quase 6 anos atrás, meu marido, na época namorado, ele tinha galinhas que ele usava para vender os ovos. Além do trabalho dele, ele tinha esse empreendimento. E quando eu cheguei, ele já estava por deixar essa atividade. E ele falou assim, olha, eu não quero mais vender ovos, né, de galinha caipira, não quero mais. E não sei o que eu faço com essas galinhas. Eram mais ou menos 18 galinhas. Não sei o que eu faço. Em seu tempo, né, de ápice das vendas, ele tinha mais galinhas. Mas ele tinha 18, que não são poucas, né? Ele tinha 18 e ele falou, não sei o que eu faço, eu não quero mais. Você quer? Eu falei, é lógico que eu quero. Mas querer as galinhas, gente, não significava só assim, tipo, ok, agora são minhas. Significava ter todo o trabalho de cuidar delas, tá? E eu falei, claro que sim, assumi essa responsabilidade, porque se eu não quisesse essa responsabilidade, essas galinhas iam ser vendidas para abate. Falei, não, eu quero sim ficar com as galinhas. Ok. Nesse tempo, as galinhas estavam no quintal da casa da avó do meu marido. Aí no quintal dela tinha uma garagem, era um quintal grande com uma garagem. E aí na garagem ele tinha algumas coisas, alguns utensílios que ele usava para as galinhas. E na garagem, no quintal tinha um cercado assim, com teto, como se fosse uma casinha de gás, como alguém tivesse feito uma casinha de guardar botijão, uma coisa assim, mas era com teto grande, tá? Mas era pequenininho, gente, estreito assim, e aí elas dormiam. E aí eu tinha que vir todo dia, sair da minha casa e vir, não era super longe, tá, gente? Não é uma loucura assim, ai, eu tinha que viajar 30 quilômetros, não era isso. Mas eu tinha que me deslocar da minha casa. Também não éramos vizinhos, tá? Não é que a casa, tipo, ficava, sei lá, 2 quarteirões. Me deslocava e vinha todos os dias trocar água, limpar, colocar comida, revisar se estava tudo bem, retirar algum ovo, porque quando deixava os ovos, o que acontecia? Uma quebrava o ovo da outra, e se isso acontece, tudo bem, entre elas, mas às vezes tinha briga também, uma queria tentar chocar o ovo da outra, não sei, eu retirava. Nessa época eu consumia. Hoje em dia eu não consumo ovos na minha casa. Fora de casa, se eu for almoçar na casa da minha sogra e tiver ovo, eu como. Se algum dia, uma vez por semana, eu e a irmã, que é meu marido, a gente tem costume uma vez por semana, como a gente, desde que começou a pandemia, a gente não saiu para comer fora, salvo no dia do nosso casamento civil, que foi só eu, ele, os pais dele, a tia dele e a irmã dele, que foi nossa testemunha. A tia dele e a irmã dele foram nossas testemunhas, e os pais dele ficaram do lado de fora, nem entraram, tá? O casamento foi com máscara e tudo, um casamento no civil, sem meus pais presentes, sem nenhuma das pessoas do meu lado, mas enfim, Deus proverá, né? Esse é um outro assunto. E aí a gente casou meio-dia e meio, meio-dia e meio, meio-dia. A gente casou meio-dia, e daí desse lugar a gente foi e almoçou num restaurante, e foi isso. Mas a gente
também janeiro. Janeiro a gente fez uma viagem. Sim. Janeiro desse ano a gente fez uma viagem de férias. E a gente fez uma viagem de carro. Aqui dentro da Argentina mesmo. Uns lugares espetaculares. Foi uma das viagens que eu mais gostei de todas que eu já fiz. Tá no top, assim, no top 5. Foi uma... Talvez ela fique atrás de Bolívia. Talvez, tá? Foram as duas que eu mais gostei. Foi a viagem de Bolívia e essa que a gente fez. Que a gente foi pra Patagônia, Argentina. Que é uma coisa assim... Meu Deus, sério, é uma coisa espetacular. Deus faz tudo perfeito, sabe? Eu fiquei assim, tipo, toda a viagem... Uau! Mas, enfim... A gente fez essa viagem, mas essa viagem a gente fez de carro. Ou seja, a gente não teve contato com ninguém. E a gente não comeu em restaurante, a gente alugou apartamento, a gente alugou cabana, tudo que tinha fogão e eu cozinhava. Era férias, mas eu cozinhava. Para não dizer que a gente não comeu fora, nenhuma vez a gente comeu em uma viagem de mais de 15 dias. Todos os dias eu cozinhei. Uma só vez numa viagem assim que eu não cozinhei, que foi um dia que a gente queria provar um chá típico galês de uma cidade... eu me esqueci o nome da cidade, mas eu tenho todos os vídeos aqui no canal, tá, gente? Tem tudo isso. E a gente queria tomar esse chá e a gente foi nesse local, mas só tinha gente e era ao ar livre. Numa mesa só tinha eu e ele no ar livre. A moça que nos serviu veio com máscara, a gente de máscara enquanto ela nos atendia. Quando ela se retirou, deixou a gente sozinho aí, a gente tirou a máscara e comeu. Foi isso. Então, uma vez por semana, eu saio do contexto, né? Uma vez por semana a gente pede comida fora, já que a gente não sai, uma vez por semana. E se esse dia a gente pede uma pizza ou qualquer coisa, que venha carne, que venha frango, que venha ovo, eu como. Mas na minha casa eu não como nada de origem animal. Não tomo leite, não como carnes em geral, peixe, nada, ovo, nada. Enfim, mas nessa época eu comia ovos. Então eu comia os ovos das minhas ticas. Por quê, gente? O que acontece? Porque tem esse nome. Vocês vão entender. Eu tinha 18 a princípio. E não dava para colocar um nome em cada uma, porque elas eram muito parecidas. E se eu colocasse, vamos supor, Joana, Maria, Fernanda, Alberta, Marta, enfim. Se eu colocasse nomes, depois eu não sabia quem era a Marta, quem era a Fernanda, quem era a Maria. Eu não ia saber, porque eram muito parecidas. Tinha só uma que se destacava, que era uma galinha preta que eu tinha. Mas aí eu me senti mal, tipo, ela ter nome exclusivo e as outras todas ter o mesmo nome. Então eu falei, não, vamos ser justos. Todas vão se chamar ticas. Então eu tinha 18 galinhas e o nome das galinhas, cada uma delas eram ticas. Enfim. Voltando para contar sobre essa minha galinha, né? Que agora eu só tenho 2. Todo dia eu vinha, cuidava delas e tal. Só que essas galinhas, elas já tinham alguns anos com meu marido. Eu não me lembro se eram 2 anos, 3... 2 anos, vamos colocar. Então, vocês imaginam. Vamos colocar que elas já tinham 2 anos quando eu cheguei. Eu já tenho 6 anos na Argentina. Vou fazer, né, em novembro 6 anos. Então, 8 anos. Então, já dá pra vocês entenderem que aos poucos iam morrendo galinhas, né? E é muito triste, é muito triste. Eu tinha 17, tinha 18, depois tinha 17, depois tinha 15 e por aí foi. Nesse intermédio, elas tiveram bastante problema nos pés, tiveram doenças, eu tratava, cuidava. Eu lembro que elas tiveram o primeiro problema nos pés quando eram muitas ainda. E aí eu falei pra irmã, você vai ter que me ajudar. E aí a gente ia, o veterinário falou, olha, faz uma mistura de enxofre, óleo
Acho que era só enxofre e óleo, não era outra coisa não. Era enxofre e óleo, sim. E tem que fazer a imersão dos pés pra matar uns fungos que tinha. E tava dando problema nos pés delas. Eu tenho esses vídeos no canal também, gente. Então, eu fiz sempre meu melhor por elas, né? Enfim. Foram morrendo. Muito triste, chorei muito. E aconteceram várias coisas, gente. E uma dessas coisas foi que tinha uma, já agora que eu já tinha poucas, tá? Tinha uma de... Eu já tinha quanto? Foi das últimas que morreram. Eu tinha 4, né? Eu tinha 4. O que aconteceu? Uma ficou doente. E aí eu comecei a tratar ela, medicar e tal. E as outras 3 estavam super bem. E eu cuidando dessa, medicando essa que ficou doente. E uma outra começou a ficar super mal. Mas assim, do dia pra noite. As outras 3 estavam super bem. E ela ficou... Teve uma que ficou doente também, assim, mas muito mal. Não foi progressivo, ficou muito mal. Falei, meu Deus do céu. Comecei a medicar ela também. E aí, faleceu aquela que tinha ficado doente primeiro. Fiz de tudo, gente. Faleceu. E essa que do nada ficou mal, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, né? Se algum de vocês já tiveram galinha. Mas as galinhas, elas são muito cruéis quando tem alguma doente. São muito cruéis, gente. Elas começam a bicar e machucar aquela que tá doente. Mas machucar assim, de sair sangue e de tirar pedaço. Então imagina, a galinha já tá doente e as outras começam todas a bicar. E aconteceu isso, né? Sempre acontece quando tem uma doente. Mas o veterinário me explicou, nunca separe e deixe sozinha, porque as galinhas, elas precisam de companhia. Elas são muito sociáveis, muito apegadas e elas não podem ficar sozinhas. Senão se deprime e morre. E se tiver doente e você deixar sozinha, ela se entrega mesmo e morre. Então o veterinário falou, você não pode separar e deixar ela sozinha. Tem que deixar com alguma outra. Mas a que ficava com ela também machucava ela muito, gente. Assim, a cabeça dela tava sangrando, porque as outras que tinham, as outras 2, bicava, que sangrava e só não tirava pedaço, porque infelizmente minhas galinhas, todas as 18, passaram por um processo super cruel que a indústria faz, né? Nasceu, é pintinho, corta o bico, a ponta do bico, né? Que é porque, assim, como querem elas para explorar, para ficar em jaulas, produzindo ovos, se elas têm o bico, elas quebram os ovos, né? E às vezes ficam uma jaula pequenininha, assim, 4 galinhas dentro, uma bica a outra, machuca e pode até uma matar a outra. Então, pro negócio não é interessante, né? Então, cortam o bico. Então, por isso que não arrancava um pedaço, mas sangrava, né? Infelizmente, eu falei pelo bico, não por não tirar o pedaço da outra, vocês entenderam, né? E aí bicava, machucava, tirava sangue, só não tirava pedaço porque elas passaram por esse processo de crueldade, né? E eu falei, meu Deus do céu, ela não merece isso. E ela tava caída, gente, mas caída assim, uma galinha, quando tá passando por esse processo, ela fica, as pessoas dizem assim, de forma popular, que a galinha tá triste, porque elas ficam assim, cabisbaixa, tá? E ela já tava, tipo, moribunda, gente. Ela tava muito mal. Mas ela tinha vida ainda, então ela sentia dor. Quando as outras bicavam ela se encolhia mais ainda. E aquilo me cortava o coração. Me cortava, me cortava o coração. Falei, ela não merece isso, ela não merece isso. E eu não podia ficar 24 horas lá, gente, separando, não podia. Deixei ela sozinha, tá? Porque eu falei, é melhor sozinha e morrer em paz
do que com as outras fazendo isso com ela. Deixei sozinha. E ela tava lá, depois eu ia e olhava, tava viva ainda respirando, mas ela tava cada vez mais encurvada. E não morria. Não morria. Ela ia melhorar? Não, gente. Não. Fiz tratamento. O veterinário falou, não é reversível. Não ia melhorar, sabe? Então era uma coisa assim, não tem salvação. Elas têm a casinha delas, né? O galinheiro. É uma casinha toda forradinha que eu fiz. E as outras precisavam entrar para dormir, para ficar aquecida. Então, ia começar a bater nela de novo, a bicar ela. Ela já estava toda machucada. Ela estava viva ainda, respirava, só que ela estava... E aquilo estava me fazendo muito mal. E eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. E eu queria fazer eutanásia, gente. Porém, eu sei que muita gente pode me julgar. Alguém que veja esse vídeo vai me julgar. Eu queria fazer eutanásia, eu queria que um veterinário aplicasse uma injeção letal nela. Como é feito em um cachorro que tá sofrendo, que não tem, já não tem mais jeito, vamos supor, tem um câncer terminal. Enfim, uma eutanásia. Eu queria que fosse feito porque eu falei, é melhor ela morrer assim do que ela morrer da forma lenta que ela tá morrendo, com as outras machucando ela. Eu falei, não, isso não é correto. Enfim, só que era um feriado prolongado. E aí nenhum veterinário me atendia. E era um feriado prolongado. E eu falei, é um feriado prolongado. Como é que eu vou fazer? Porque eu posso deixar, bom, deixa ela morrer de forma natural. Mas dessa forma, sofrendo tanto. E aí eu conversei com meu marido. Eu tava super angustiada, eu conversei com ele. E ele falou, se você quiser eu faço a eutanásia. Quando ele me disse eu faço, gente, ele estava se referindo a pegar uma faca e cortar o pescoço delas, sabe? Eu sei que muita gente vai julgar, tá? Mas, por exemplo, se você come frango, não vem me julgar não, viu? Não vem não. Eu aceito o julgamento de vegano, tá? Mas se você come carne, não vem fazer o que tá com dó da galinha não, porque se você come, nem tem direito. Mas, ele falou, se você quiser eu faço. Gente, não é que ele tinha prazer em fazer isso não, tá? Ele me ofereceu porque ele também tava angustiado de ver o que tava acontecendo com ela. Ela tava toda picada, toda machucada e moribunda. Mas sentia dor porque tava viva. Respirava. Então, se você quiser eu corto o pescoço dela. Vai ser rápido e termina o sofrimento. E eu falei, ok, faz. Chorei muito, não quis nem estar perto. Ele afiou a faca, foi e fez. E ela descansou. Ok. Eu fiquei com 2 galinhas. E o que aconteceu? Tempos depois, tá, gente? Não foi em seguida, não. Tempos depois, uma das minhas galinhas adoeceu. E eu tinha percebido que ela tava com... não sei se é a cloaca que se chama. Ela tava com o furico pra fora. Mas tava pra fora inchado e com bastante diarreia. No final desse vídeo, eu vou colocar o vídeo de como a situação que tava essa galinha. Como é que ela tava. E depois coloco um making off também, porque eu tinha tentado gravar esse vídeo explicando tudo isso pra vocês antes. E não deu certo. E aí eu deixo o making off, porque tem gente que gosta de making off. Eu adoro making off quando assisto um vídeo e alguém grava o por trás de câmeras, alguma coisa que não deu certo e tal. Enfim, vou deixar pra vocês, tá? E aí no final do vídeo vocês vão ver a situação dessa galinha que eu tô contando pra vocês e também o making off do trabalho que eu fiz, higienizando
o dela, né? Enfim, e aí eu vi essa situação e eu fiquei, tipo, super assustada. Tinha um dia que eu não ia no galinheiro. Um dia. E quando eu vi, tava assim. E eu tomei um susto. Falei, ai meu Deus. E meu marido falou assim, eu acho que já tava assim ontem. Falei, eu não sei, porque ontem eu não vim, mas antes de ontem eu vim e não tava assim. Ele falou, eu acho que sim, porque eu passei pra ir pra garagem da nossa casa, a gente consegue ver o galinheiro. Eu passei e vi ela bem. Ou já vi ela meio assim, triste. Então vai ver, já tava. E aí eu falei, ai meu Deus. Me senti super culpada. Mas, gente, eu sou humana, tá? Eu sou humana. Às vezes eu tenho um dia tão cheio que eu sei que assim, vamos supor, no dia anterior eu fui, limpei, higienizei tudo, troquei tudo, lavei o bebedouro, coloquei água limpa, enchi os pratinhos de comida, fiz tudo, deixei limpo. Se amanhã eu não preciso ir no galinheiro, eu fico tranquila porque eu deixei tudo 100%, tá? Geralmente eu vou todos os dias, mas acontece algum dia que lá no galinheiro eu não fui, sabe? Tem dia que eu solto elas todos os dias, solto do galinheiro e elas vão, ficam no quintal, comendo bichinho e tal. Eu amo que elas sejam livres, mas elas também não gostam muito de sair não, viu? Elas gostam do galinheiro delas. Tem uma que foi essa que aconteceu esse milagre que eu vou contar pra vocês. Essa, por exemplo, ela sempre eu soltava, quando eu ia ver ela já tava dentro do galinheiro de novo, porque ela encontrou uma forma de passar por baixo e entrar de volta. Porque tem uma porta, né? Um portão tem de ferro no galinheiro, mas ela passa por baixo. A outra não sabe, a outra não descobriu por onde passar. Então a outra via que ela entrava, queria entrar também, ficava aí na porta esperando. Então ela volta, né? Ela entra de volta, ela passa por baixo e ela volta pro galinheiro dela, porque ela quer ficar lá dentro. Imagina, lá é confortável, gente. Não é pequenininho, tem uma árvore dentro, um pé de figo. A casinha delas é sempre limpa, sempre limpa. Meu gato às vezes entra lá e dorme. É sempre limpa, sabe? Sempre eu tiro as cacas, tiro o cocôzinho, tiro tudo. Sempre água limpa. Os potes de comida sempre cheio, que elas gostam que ter cheio. É como o gato, que o gato, se o prato estiver no meio, não tem comida. Elas também. Enfim, ela gosta da casinha dela. E aí o dia anterior eu não tinha ido. E eu me senti super culpada quando eu vi ela nessa situação. E esse problema é terrível, quando tá assim tudo pra fora, é horrível. Pode dar uma infecção, porque tá exposto, pode dar uma infecção e ela morrer. Mas esse não era o problema mais grave dela. Ela tava com uma respiração fazendo ruído. Ela tinha uma respiração com uma chiadeira. E eu já tinha escutado isso antes, conversado com um veterinário, que não foi o que eu fui na última vez. Eu já tinha conversado e ele me passou antibióticos. E ela tomou e ficou bem. Ok. Dessa vez eu fui em outro veterinário. Não porque eu não gosto do veterinário anterior, viu, gente? Não foi por isso, não. Foi porque a gente trocou de veterinário para levar o cachorro. A gente começou a ir em um que todo mundo tava comentando, que tipo, que faz uma consulta mais, como é que eu posso dizer pra vocês? Mais detalhada, que presta mais atenção a detalhes. E nosso cachorro já tem 9 anos e começou a apresentar alguns problemas. E a gente quis levar nesse que é mais detalhista. Ele antes tinha outro. E aí eu falei, eu vou levar a galinha aí também. E aí, ela tava com esse problema todo. E aí eu falei assim pro meu marido, vamos levar ela. Você me leva de carro e eu vou com ela aqui no braço e a gente vai lá no veterinário. Ok. Só que, gente, ela tava numa situação, vou falar a verdade pra vocês, que eu sentia que não era pra medicar. Eu sentia que era pra matar.
eu falei assim, vamos no veterinário fazer a eutanásia, porque eu não quero que ela passe pelo que a outra passou. Mas, gente, ela não podia respirar, não podia respirar. E o todo pra fora, né, assim, enfim. E diarreia, uma diarreia com uma cor, assim, terrível. Isso é uma infecção super braba que ela tava. E aí, cheguei no veterinário e eu falei assim pra uma das veterinárias, falei, olha, eu trouxe minha galinha pra fazer uma eutanásia. E aí, ela falou assim, olha, eu não sou especialista nesse tipo de animal, mas o meu colega, ele trabalha com esse tipo de animal. Inclusive, ele estava numa fazenda, dando uma assessoria aí para um fazendeiro que tem boi, coisas assim. E ela falou, se você quiser esperar, ele não vai demorar de chegar, que eu tinha falado com ele. E aí, eu fiquei assim, ai, mas a eutanásia ela mesma pode fazer. Na minha cabeça, né? Mas ela falou assim, eu falei, tá bom, vamos esperar. E eu angustiada com a galinha, né, gente? Pensando assim, é minha despedida dela e tal. E tava ali, esperamos. Ela ligou pro veterinário e falou, ó, tem um pessoal aqui te esperando, bababá. Ele falou, não, já tô a caminho. Beleza. Não demorou muito, alguns minutos aí, sei lá, 20 minutos. Ele chegou. Ele chegou e falou, vem, entra, coloca ela em cima da mesa, vou analisar tudo. Sobre o que tá pra fora, ele falou, olha, não tá tão pra fora assim. Dá a impressão, porque tá inchado, mas tem casos muito pior, que sai tudo. No caso dela, não tá tão assim, é mais inflamação. Tá pra fora, mas não é uma coisa assim, não é que saiu tudo, como outros casos que são gravíssimos. Isso aqui que eu vou falar pra vocês. Vocês vão comprar um chá na farmácia. Não é um chá, são umas ervas na farmácia. Você vai fazer um chá. Depois você vai coar, colocar esse líquido, né, esse chá, dentro da geladeira. Quando ficar bem frio, você vai com algodão higienizar, limpar tudo isso, que ela tava toda cagada de diarreia, né? Você vai limpar tudo isso, higienizar bem para isso não infeccionar. E todo dia você vai com algodão pegar esse chá todo dia e colocar no ânus dela. E isso não era todo dia, uma vez por dia. Eram 4 vezes por dia. Todo dia, porque o chá frio ia fazer que fosse contraindo e entrando. E inclusive essas ervas vendem na farmácia, porque esse chá, as pessoas que têm hemorroida fazem esse chá porque ajuda, traz alívio e tal. Beleza. E quando ele começou a falar assim, eu já falei assim, então não vai fazer eutanásia, tá me ensinando o que fazer. E sobre o ruído, gente, ele falou, olha, vou ser sincero com vocês, não sei se sobrevive. Não sei se sobrevive. Ela tá bastante grave. Esse ruído é porque ela tem líquido. Ela não pode respirar. Gente, mas era uma coisa que ela puxava o ar assim. A galinha fazia isso, é sério. E tava assim, a crista, que é vermelha, tava roxa, porque ela não podia respirar. Então, tava roxa, sério. E ele falou, eu não sei se sobrevive, mas eu vou passar uns antibióticos. Já vou injetar agora. Injetou. E vou passar para vocês todo dia, 4 vezes por dia, quando eu fizer essa higienização do bumbum, que eu também fizesse ela tomar. Ou colocasse no bebedeiro, mas como ela estava crítica, era melhor dar diretamente na boca, misturado com água. E que forçasse ela a tomar 4 vezes por dia esse antibiótico. E ele falou, não posso garantir que vai sobreviver, não, ela tá grave. Ela tá grave. Eu não sei nem se ela sobrevive essa noite. Mas, isso, gente, ele nos atendeu, já era umas 7 horas da noite. Sim, umas 7 horas. Não sei nem se sobrevive, mas vamos tentar. Vamos tentar.
E eu falei, puta que pariu, encontrei o veterinário, encontrei, que me entende. Eu falei, vamos tentar, vamos. Só que, eu vou falar a verdade, gente, eu estava sem nada de fé. Sem nada de fé. Porque ela não podia respirar. Não podia respirar. Falei, meu Deus do céu. Fui pra casa, a galinha tava nesse estado. E roxa. E eu falei, meu Deus do céu. E fazia... que não podia respirar. E eu, meu Deus do céu. E aflita, aflita, aflita. E a irmã me falou, você quer que eu faça eutanásia? Ai, gente. Porque ele viu a situação, fica parecendo assim, rapaz, vocês gostam de matar as galinhas, né? Mas não é isso não, gente. Imagina, de 18, a gente só fez isso uma vez, que foi com a galinha que eu contei anteriormente. E ele me ofereceu fazer com essa porque ela não podia respirar. E dava aflição de olhar. Ela fazia... E eu fazendo, meu Deus do céu, roxa. Meu Deus do céu. Quer terminar com o sofrimento? Se você quiser, eu faço. Olhei pra ela, pensei nas palavras do veterinário de vamos tentar. Pensei em Deus, que é o primeiro que eu penso sempre, gente. Jesus está acima de tudo e em todas as coisas na minha vida. Até em coisas mínimas, que as pessoas podem considerar mínimas. Em tudo eu tenho o Senhor na frente, em tudo eu peço que Ele me ajude, em tudo, em qualquer coisa. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Falei, faz. Ele começou a molar a faca. Quando ele começou a molar a faca, Jesus tocou no meu coração. Falou, não faça. Não faça. E aí eu falei, espera, não faz não. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Vou colocar ela na casinha dela pra dormir, que ela gosta tanto da casinha. Era justamente a galinha que eu falei pra vocês que passa por baixo pra voltar pra dentro da casa dela. Passa por baixo da grade. E aí eu falei, eu vou colocar ela na casinha dela que ela tanto gosta. Deixa dormir. E se amanhecer viva, a gente começa o tratamento amanhã. Porque essa noite não precisava não, tá, gente? Porque o veterinário já tinha aplicado a injeção. Então era no dia seguinte para começar o tratamento. Se amanhecer viva, a gente faz o tratamento. E se não, deixa morrer porque não conseguiu respirar. Ok. Fui, levei ela na casinha dela, dei um beijo. Me despedi já tendo certeza que era a última vez que eu ia ver ela com vida. Beijei ela e tudo, guardei na casinha dela. Ok. Aí, no dia seguinte, eu não fui lá. Porque eu falei, tá morta e eu não quero ver. E aí foi meu marido. E ele foi. Quando ele voltou, eu falei, tá morta, não tá? Eu já tava assim, preparada pra receber a notícia. Ele falou, não, tá viva e tá melhor. Aí eu... Sério, gente, olha, Jesus é maravilhoso. Que milagre na vida dela, que milagre. E é isso, eu tinha comentado com uma pessoa, que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você, tipo, vai orar por uma galinha? Ora por um ser humano. Gente, orar por um animal não te invalida que você também tem que orar pelo próximo, pelos seus irmãos, por alguém que está numa situação de rua, por alguém que está no vício das drogas. Isso, uma coisa não invalida a outra. E outra, tudo nas nossas vidas, para quem tem a mesma fé que eu, tá? Tudo se você acredita em Deus, tudo que é seu pertence ao Senhor. Então, até uma roupa, até por uma roupa eu peço. E eu sei que tem gente que vai julgar também e falar assim, ai, você pede por isso, tanta gente não tem um pão pra comer e você tá pedindo, fazendo um pedido a Deus por roupa, você tá perturbando Deus por roupa. Mas não é por isso, gente. É porque cada coisa na minha vida é entregue ao Senhor. Então, até uma coisa que é boba, eu peço pra Ele, eu agradeço a Ele, eu entrego na mão dEle. Vamos supor, passei em frente a uma vitrine e vi uma roupa, gostei muito, não tinha dinheiro pra comprar. Às vezes eu falo, ai Senhor, se for da tua vontade, se essa roupa for pra ser minha, eu só vou ter o dinheiro amanhã. Ai, que essa roupa não vende, eu quero ela pra mim. E aí, no outro dia, vamos supor, eu passo e deu certo. Ai, a roupa tava lá, obrigada, Jesus. Essa é a minha relação com o Senhor, tá?
Então, não peço que vocês entendam, mas é assim. E a galinha tava viva. A galinha tava viva. E eu agradeci tanto a Jesus, eu falei, foi feita a tua vontade, eu tenho certeza, porque eu tinha concordado que meu marido cortasse o pescoço dela. E quando ele tava afiando a faca, eu falei, não, não. Vamos esperar até amanhã. E aí ela tava um pouco melhor. E a gente começou 4 vezes por dia, não é fácil, gente, porque a gente trabalha e tal, tem um monte de tarefa pra fazer. E a gente 4 vezes por dia, dando antibiótico na boca dela, eu higienizando o dela e tudo. E ela foi melhorando, melhorando, melhorando. Ela ainda tem um pouco de ruído, porque ela tem líquido dentro. Isso não vai sair. O veterinário falou, não vai sair. Mas a gente melhorou a situação dela. Agora ela respira normal. Agora ela tá vermelhinha. Ela tem um ruído, como se fosse uma pessoa com pigarro que fica... Ela faz esse ruído. Mas ela tá excelente, gente. Ela já corre. Ela já faz tudo, assim. Eu nem quero que corra pra não perder o fôlego. Mas ela foi uma transformação, assim, que eu falei, meu Deus. E outra, eu vou colocar aqui no final do vídeo pra vocês a situação. Mas eu não filmei a parte grave, não. Porque na parte grave eu não tinha nem cabeça pra filmar. Não tinha nem cabeça pra filmar, gente. O estado que ela tava decaída, roxa, sem respirar. De tempo em tempo ela fazia e roxa. Eu não filmei essa parte, porque eu imaginava que ia morrer. Eu falei, pra que eu vou filmar uma coisa dessa? Uma coisa terrível dessa. Se eu soubesse do milagre, eu tinha filmado. Tá vendo? Minha falta de fé. Mas, e foi uma lição que Jesus me ensinou também. Às vezes a gente esquece que o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu falei, ai, Jesus. E se ela morresse também, gente, eu agradeceria a Deus por todos os anos que ela viveu comigo. Por todos os anos que ela viveu. Já são galinhas bastante velhas, né? Geralmente não vive tanto. Ainda mais com o tipo de vida que elas tinham antes. Então, se morresse também era para a glória do Senhor. Porque viveu bem, né? Viveu feliz. Eu cuidei delas todos esses anos. Eu vou fazer 6 anos aqui. Elas viveram bem, né? Foram muito amadas. Então, em tudo é graça. Se morresse, também era o tempo dela e glória a Deus. Mas Jesus fez um milagre na vida dela e me deu uma grande lição. Quanto à minha postura diante de tudo, quanto à minha falta de fé e quanto ao poder que Jesus tem. Porque eu coloquei ela para dormir sem fé nenhuma. E no outro dia, meu marido falou, tá viva e tá melhor do que ontem. Falei, meu Deus, tu és grande, Senhor. Tu és grande, Jesus. Então, gente, não importa qual seja o milagre que vocês precisam, que vocês estão esperando, o Senhor pode fazer todas as coisas e Ele quer fazer. Às vezes, falta a gente pedir, falta a gente ter fé e falta a gente confiar na vontade do Senhor também. Porque quando a gente pede uma coisa para Deus, a gente tem que saber que vai ser feito o melhor. Às vezes o melhor não é pra gente, mas às vezes o melhor é pro outro também. E porque às vezes a gente é egoísta. Eu podia falar assim, que ela viva, porque era o melhor pra mim, porque eu queria estar com ela. Mas às vezes viver na condição que ela tava era egoísta, porque eu ia querer que ela vivesse sofrendo. Então não era o melhor pra ela. Então quando a gente pede uma coisa pra Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele não vê só o nosso lado. Ele vê de forma geral. Então Ele vai fazer o melhor pra todos. Então a gente não sabe de nada, mas Ele sabe de todas as coisas. Então é ter fé, é pedir e é confiar que Ele sempre vai fazer o melhor. Até um não de Deus é bom, é excelente pra nossa vida, porque Ele sabe de todas as coisas. Então é isso, gente. Eu sempre falo que vou fazer um vídeo rápido, mas eu falo tanto. É isso. Beijinho, vou deixar o making off aí. Fica com Deus. Dá like no meu vídeo, se inscreve no meu canal, gente. E obrigado se vocês ficaram até aqui.
E quero falar para vocês que o nosso Deus é um Deus de milagre, gente. Não importa o que você quer pedir, não importa que as pessoas achem ridículo que você está pedindo por aquilo, que as pessoas não deem importância. Confiem, confiem no Deus que faz milagre. Confiem que Jesus, Ele sabe o que é importante para você, Ele sabe o que te dói e Ele se importa. As pessoas podem rir, as pessoas podem julgar, se tá escuro. As pessoas podem julgar, as pessoas podem falar o que quiser, entendeu? Se você quiser pedir para Deus por qualquer coisa que seja, não tenha vergonha, porque as pessoas te julgam, mas Ele entende o que é importante para você. Ah, eu queria pedir pela minha plantinha, eu comprei uma plantinha e essa plantinha tá morrendo, eu queria pedir para Deus. Tem gente que fala assim, mas eu vou pedir isso, é tão ridículo. Se é importante para você, Jesus é o nosso melhor amigo. Então peça. Peça e agradeça independente do resultado, porque Ele sabe de todas as coisas, tá? Então vamos lá. Acho que aqui fica melhor. Aqui eu tenho chá, tá? Isso aqui é a gente comprou na farmácia. É que já tem pouco, é a última limpeza, não se vê. Assim. Isso é pra quem tem problema de hemorroida, né? Que é um problema terrível. Ajuda a aliviar, se faz banho de assento. Aqui o algodão, tá? E aí eu vou pegar ela. Peraí, gente. Ela ainda tem um pouco de líquido, tá vendo? Só que, ai, olha, os vídeos sem editar, viu, gente? Ó, a ovelha empurrou e abriu a porta. Volta pra trás, volta, 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 que aqui no galinheiro você não pode entrar não, anjo. Ai, gente, eu vou fazer sem editar mesmo, tá? Ah! Fazer sem editar, não perca a paciência comigo. Tô com o telefone, tá? Não. E ela já desceu, ó. Ela já desceu. Ai, meu Deus. Não abre, não. Pera aí, gente. Ela ainda tem um pouco de líquido, tá? Isso não tem como sair. Tá ótimo. De costas, amor. De costas que mamãe. Tá vendo, gente, o algodão? Fazer a limpeza e pra acalmar também. Não pode ter nojinho não, tá? Eu era uma pessoa que tinha tanto nojo, gente. Quando eu morava com os meus pais, que a gente tinha algum animal que tava vomitando, que tava passando mal, meu pai que limpava tudo, porque eu falava, Eca, eu não toco nisso. Mas, como eu não tenho nem meu pai nem minha mãe pra fazer, a gente aprende a fazer, né? E aí, já tá tudo certo, tá, gente? O que era antes, eu vou colocar pra vocês no final do vídeo como tava antes, pra vocês verem como Deus faz milagre, tá? Tá vendo que ela fica quietinha? Traz um alívio. Então, ela lutava pra tomar um antibiótico. Antibiótico ela não gostava de tomar, mas o chá ela sempre gostou de colocar, tá, gente? Tá vendo? Pronto. E é isso. Tá liberada. Tá liberada. E é isso. Confiem que Jesus conhece o coração de vocês. Conhece as necessidades de vocês. Ele sabe cada pensamento. E ele é o nosso melhor amigo, tá? Qualquer coisa que você queira, que você necessite, não existe de buscar o Senhor. Por mais que as pessoas falam que... Tem gente que fala até tipo, vou estar pedindo pra Deus uma coisa assim, como se a gente estivesse incomodando. Mas a gente não tá incomodando não, gente. A gente tá falando com o melhor amigo que a gente pode ter no